Fala pessoal, aqui que fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: o novo conflito entre palestinos e Israel. Bom pessoal, vamos falar desse conflito que tá todo mundo falando aí na mídia e tem uma manipulação midiática assim, gritante e grosseira sobre o assunto. As pessoas são profundamente manipuladas por essa mídia pró-ocidental, por essa mídia direitista, por essa mídia pró-Israel, por essa mídia, em boa parte, judia, como eu vou mostrar aqui para vocês. A visão que a gente recebe dessa mídia sobre o conflito, ela é completamente parcial e manipulada a favor de Israel. Ontem, sábado, né, os palestinos, uma parte dos palestinos, né, o grupo Hamas, o grupo político e também militar Hamas, atacou Israel, jogando mísseis, jogando, enfim, as bombas que eles têm e atacando por terra também. E Israel responde de forma completamente desproporcional. A gente está falando aí, no caso de Israel, de um dos exércitos mais poderosos do mundo, né? O Israel tem um dos exércitos mais modernos, mais bem treinados do mundo, né? E aí é sempre o número, se você olha para o histórico do conflito, o número de mortos palestinos e israelenses é completamente desproporcional. Morre infinitamente mais palestinos do que israelenses nesse conflito aí. E aí, o que me chama a atenção nesse conflito é a cobertura da mídia completamente manipulada, completamente parcial. Vamos dar alguns exemplos. A gente está em conflito Israel contra os palestinos ali. Na verdade não é um conflito, na verdade se trata de um massacre, né? Aliás, esse vídeo provavelmente vai ser desmonetizado porque a gente sabe que por as palavras que a gente é obrigado a usar aqui, afinal de contas se trata de uma guerra, e por saber que a mídia ocidental, né, estamos aqui usando uma plataforma estadunidense, não vamos esquecer disso, né, ser completamente pró-Israel, né, a gente sabe que há uma tendência de se dar mais alcance a alguns vídeos do que outros, né? Então, se você vê, por exemplo, a reportagem da Globo, do SBT, da Record, da CNN, do Estadão e do não sei o que, todas essas grandes mídias vão te dizer o seguinte: olha, os israelenses estavam lá na paz, na boa, na deles. Veio os palestinos terroristas, maus, muçulmanos, né, aquelas pessoas estranhas e terroristas, e começa a atacar bomba do nada nos israelenses que estavam lá de boas. Aí Israel é obrigado a revidar, infelizmente, né? Os palestinos são terroristas, eles são maus, e Israel está apenas se defendendo. Eles contam, dando uma versão que parece como que diz assim: olha, como não quer, dois não brigam, tá? Os palestinos começaram a atacar e, pô, os judeus têm que reagir, né? Os israelenses têm que reagir. Sem contextualizar, sem discutir o conflito, sem fazer nenhuma discussão histórica nem nada. Ou quando conta a história da versão dos palestinos. Vamos lembrar, pessoal, que a mídia brasileira, esses grandes jornais que eu falei, televisões e tal, são copia e cola da mídia estrangeira, particularmente estadunidense. Se você pega uma reportagem da CNN, pega uma reportagem da Globo, pega uma reportagem do Estadão sobre o que está acontecendo no conflito, é a mesma informação. Vamos lembrar que, por exemplo, o dono do SBT, o Silvio Santos, é um judeu. Vamos lembrar que o dono do Facebook é judeu, Mark Zuckerberg, que também é dono do Instagram, e que também é dono do WhatsApp, e que também é dono de várias outras mídias. Vamos lembrar que governo brasileiro, a mídia, brasileira, ela é completamente subordinada, lógico, aos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o ilhadíssimo, né, de Israel, do governo de Israel. Então, isso faz com que a cobertura da mídia que ele faz seja completamente pró-Israel. Se você pegar... Ontem, por exemplo, eu vi uma reportagem da Globo onde eles entrevistaram duas entidades que representam os interesses dos judeus no Brasil. Aí eu fiquei, vou aguardar eles entrevistarem as entidades que representam os interesses dos palestinos. Não entrevistaram nenhuma. Isso caracteriza uma manipulação da informação. Você dá voz para duas entidades de um lado e não dá voz para nenhuma entidade do outro lado. Você claramente assume qual é o seu lado dentro desse conflito. Bom, para você entender isso, é um conflito complicado, eu não vou tentar aqui explicar o conflito inteiro, mas só para uma breve história da situação. Não é um conflito religioso, pessoal, é um conflito político. Antes da criação do Estado de Israel, em 1948, os israelenses, o povo judeu que vivia ali e o povo muçulmano que vivia ali conviviam bem. Os cristãos também, sempre teve cristãos lá, logicamente, né? Conviviam bem sem conflito. A grande questão foi que quando foi criado o Estado de Israel, foi criado em terras palestinas, em terras de países árabes que estavam ali, e eles não concordaram
não aceitaram aquilo ali e os israelenses foram tomando terra dos palestinos, tanto em 48, com a criação do Estado de Israel. A proposta da ONU era criar o Estado de Israel em 48 e em seguida criar também o Estado palestino, que nunca foi criado porque Israel e os Estados Unidos não deixam criar o Estado palestino. E aí, em cada situação desse, em cada conflito que foi tendo com os países vizinhos, Guerra dos Seis Dias em 1967, Guerra de Yom Kippur em 1973, as intifadas ali dos anos 80, teve vários momentos, né, várias intifadas, essas revoltas, né, dos palestinos, e em cada situação dessa Israel foi expandindo e tomando mais e mais território. Israel expande o território tomando a casa dos palestinos, expulsando os palestinos de suas terras, destruindo a casa dos palestinos para que possa fazer assentamentos judeus, né, desses judeus e são conservadores, de extrema direita judia, normalmente que ocupam, né, esses territórios. Então Israel prende os palestinos, expulsa palestinos de suas terras. Se você olhar o mapa, esse mapa eu publiquei nas redes sociais, e aliás, quem quiser acompanhar isso aí com mais calma, nas minhas redes sociais eu tenho publicado muitas coisas. Se você olha, eu vou passar no final nas minhas redes sociais, você olha o mapa de 48, de 67, de 73, de 82, dos momentos em que foi tendo conflito ali na região, você vai vendo que os territórios que são ocupados por palestinos, o território ocupado pelos israelenses, vão mudando drasticamente. No início você tinha mais palestinos que territórios israelenses. E agora os palestinos foram expulsos das suas terras, expulsos das suas casas, e eles vivem em apenas dois territórios muito pequenos. A faixa de Gaza, que virou praticamente um grande favelão, um grande campo de concentração, onde porque eles não estão lá porque eles acham legal, não. Eles foram expulsos, foram obrigados a morar só lá. E Israel, às vezes, no conflito, fecha a água deles, por exemplo. Eles não têm um governo próprio, né? Não se trata ali, por exemplo, falando de uma guerra, de um conflito, é completamente assimétrico. Os palestinos não têm tanque de guerra, os palestinos não têm avião, os palestinos não têm 1% da tecnologia e da força bélica de Israel. Então não se trata de conflito, se trata de algo completamente desproporcional, né? Então só sobrou para ele Gaza e Cisjordânia. E aí, vez ou outra, eles explodem em revolta, deles que são expulsos de suas casas, deles que cada vez mais são massacrados, são presos, são torturados pelos israelenses e pelos palestinos. Quem quiser saber mais sobre o conflito, eu não vou, infelizmente não dá para dar os detalhes, o vídeo vai ficar muito longo se eu tentasse fazer isso aqui. Um documentário está aqui no YouTube que se chama Ocupação 101. Dica também, sigam na internet, vejam as reportagens do jornal The Intercept. Assistam, acompanhem a página do Facebook, do Instagram, chamada Os Mortadelas, são dos amigos meus, conhecidos meus aqui do Rio de Janeiro, que está explicando muito bem o conflito. A Federação Palestina Brasileira também tem uma página no Instagram, vejam as posições deles. Todas as informações que vocês receberem na grande mídia vão te dizer o quanto que Israel é bonzinho e quanto que os palestinos são maus, sem explicar a história do conflito. E o grupo Hamas, que agora está atacando Israel, para quem não sabe, foi em parte criado, colocado no poder por Israel. Por Israel. Estranho, né? Por que eles fizeram isso? Você tinha uma entidade ali dentro da Autoridade Nacional Palestina, mais à esquerda, laica e mais moderada. Para poder dividir eles, Israel patrocinou o grupo rival. O grupo rival é um grupo islâmico, o Hamas. Esse grupo islâmico se fortaleceu, virou um grupo armado também, porque não era. Israel facilitou para que se tornasse assim, financiou, deu grana. Israel ajudou a botar o Hamas no poder. E aí o pessoal vem com essa que parece que a gente que está criticando Israel está defendendo o grupo Hamas, está defendendo os islâmicos, defendendo as posições dele. Não estamos defendendo esse grupo exatamente. Agora a gente está se posicionando completamente a favor dos palestinos e completamente contrário ao Estado de Israel. E aqui, naturalmente, eu não vou fazer um vídeo neutro, explicando de forma abstrata. Primeiro que eu não sou neutro, nunca fui neutro. Eu tenho lado, sempre tenho posição. Então, vou explicar melhor, talvez, em outros vídeos. Vou estar no aqui, poder falar sobre isso também. Mas queria convidar vocês a conhecer essas outras fontes de mídia para se formarem sobre esses assuntos, né? Mais uma vez, repetindo, o Jornal The Intercept, as minhas redes sociais, né? Que é vitor.fernandes34 no Instagram, Vitor Fernandes no Facebook. Eu tenho publicado os meus textos, né, e imagens e textos também aqui no canal do YouTube, na aba de comunidade, para poder explicar essas questões do conflito para vocês também. Fato é que, se você ficar assistindo Globo, SBT, Record, lê Estadão, lê Jornal Globo, lê Folha de São Paulo, você vai chegar à conclusão óbvia de sempre, né, dos grupos empresariais judeus
que vão te dizer o quanto que Israel é bonzinho, o quanto que Israel está apenas se defendendo e o quanto que os palestinos são maus e terroristas e tal, sem explicar que eles foram expulsos da sua casa, expulsos do seu território e cada vez mais sofrem um genocídio vindo de Israel. Então, pessoal, isso, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham esclarecido alguma coisa para vocês aí desse conflito. É complicado, né? Então, quem gostou, curte aqui o vídeo, comenta, diz o que você achou, compartilha com aquela pessoa que está completamente sem noção sobre o conflito ou que está achando que é um conflito religioso, enfim, não é nada disso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal, até a próxima.